Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Muita luz, muita paz para todos nós. Que as bênçãos de Deus possam encontrar hoje o nosso coração receptivo, aberto, como a terra fértil que acolhe a água da chuva para podermos de fato produzir. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos em torno do Evangelho do Cristo, em torno do Consolador prometido, para que venhamos a nutrir o nosso coração com essas dádivas que nunca nos faltam e que sempre nos enriquecem. E a nossa migalha desta manhã vai girar aqui em torno do capítulo 12 do livro Migalha, intitulado Passado. Então, aprendemos a lidar com o passado, com o caminho já percorrido, de modo que não nos prendamos a ele e possamos aprender com ele, tendo em vista o futuro que nos espera a todos. Então, nosso abraço aqui desde já aos que estão conosco, a Elisângela, a Jussiara, a Maria Clara, um abraço, a Estela Matos, a Luciana Ferreira, a todos aqui no Instagram, o nosso abraço, o Fausto, aqui também no Facebook, a Neldes, a Maria Cristina, enfim, a todos que nos acompanham por aqui, no Insta, o querido amigo Saulo, um grande abraço, meu amigo. Então, Emmanuel, nesse texto, começa trabalhando assim: segue, então, imperativo da vida, progredir, lei de progresso, faça-se a luz, o imperativo que já está lá na Gênesis, no Gênesis, o primeiro livro, e Deus disse que haja luz e que o Cristo revive para nós. Faça-se a luz, brilhe a vossa luz. Esse é o imperativo da vida, segue para adiante. Não te detenhas nas sombras que se foram. Então, nesse imperativo da vida, a grande demanda é avançar sempre e não nos prendermos, porque vamos entendendo que na criação, vida é renovação, é transformação constante. Tudo aquilo que para, tudo aquilo que fica estagnado, entre aspas, morre. É como o exemplo que Jesus mesmo se utiliza em nos falando que ele vinha nos trazer a água viva, que naquele contexto representava a água corrente, a água do regato, que sabe sempre seguir adiante em busca do rio e, enfim, em busca do mar, que sabe e aprende a contornar cada obstáculo que encontra e que por isso é sempre aquela fonte viva, é sempre aquela água viva, aquela água alegre que segue mundo afora a cantar, em oposição à água parada, a água estagnada, que é uma água morta, que logo se torna fonte de enfermidade, de sujidade. A água viva, por outro lado, que é a água que Jesus nos impele a buscar, essa sim, a água que nos possa saciar, é a água do movimento, é a água que aprende a seguir sempre adiante, quaisquer que sejam as circunstâncias, porque segue em busca do mar. Assim deverá ser a nossa vida, tal qual um regato, aprendermos a contornar quaisquer obstáculos em busca dos rios, das experiências maiores, da comunhão com os espíritos benfeitores, para que um dia, enfim, possamos alcançar, em definitivo, o mar, na perfeita comunhão com nosso Pai. É a água viva que buscamos, é o grande imperativo da vida, não nos determos, não pararmos, para que, enfim, possamos sempre avançar. Angústia e depressão, não desperdices tempo, ou seja, cairmos nesses estados enfermiços e os cultivarmos, sem buscarmos a terapêutica do mundo e principalmente a terapêutica do Evangelho que nos possa libertar, fazermos isso, é desperdiçar o nosso tempo, é enterrar o talento do tempo que nos foi concedido para que o possamos multiplicar os tesouros do nosso espírito, os valores, as virtudes, a sabedoria, o conhecimento. Quando assim menosprezamos o tempo, quando o desperdiçamos na estagnação, no cultivo sistemático da angústia, da aflição, nós estamos enterrando o mais precioso patrimônio que Deus tem nos dado, que é o patrimônio do tempo, o talismã divino, como Jesus nos diz na bonita mensagem do livro Jesus no Lar.
talismã por meio do qual nós podemos conquistar todos os outros tesouros que a vida nos permitirá um dia ter. Fita a luz da manhã, renovando-te a senda. Então, o próprio amanhecer, o nascer de um novo dia, o retorno a cada manhã do sol, já é para nós esse convite à renovação. Esse convite a deixarmos as sombras da noite para trás do que já foi vivido e olharmos para frente, para aquilo que agora se nos abre, né? Uma luz, todo um leque de imensas possibilidades de trabalho, de realização. Então, até esses ciclos, os ciclos do dia, por exemplo, e da noite, têm a sua razão de ser para nós que aqui vivemos na matéria, como esse convite a abrirmos diariamente à renovação, ao recomeço. Nunca é tarde para modificar caminhos, nunca é tarde para repensar condutas. O sol da esperança nos visita todos os dias para que possamos recomeçar. Assim, o sol divino em nossas vidas, o sol do Evangelho em nossas vidas, nos convidando a olhar para frente, para aquilo que nos espera. Faze o bem que puderes, prestigiando as horas. Olha que bonito isso. É um dever nosso, quanto mais conscientes estivermos, o dever de prestigiar as horas, de preencher as horas e os minutos de verdadeiro valor, de verdadeira qualidade de vida no aproveitamento do tempo para a construção na eternidade. É aquilo que Guimarães Rosa nos diz de maneira muito bela. Vai chegando o momento em que o espírito vai percebendo com mais clareza que o nosso grande dever é introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Essa é a ideia, né? Fazer o bem que puderes, o bem no limite das nossas forças, como nos dizem os Espíritos em O Livro dos Espíritos. Fazer esse bem para que possamos, assim, prestigiar as nossas horas, receber o talento das horas do alto e, como lá o indivíduo na parábola, os indivíduos prudentes, multiplicar esses talentos para nós, para a vida, para os outros, transformando-os em crescimento, em luz, em maturidade espiritual. Ama, serve e perdoa. Foge à tristeza inútil. É interessante essa construção de Emmanuel. Tristeza inútil. Há uma tristeza útil quando, por exemplo, nos arrependemos de um equívoco e nos voltamos para dentro de nós, maturamos ali as ideias, mudamos caminhos. É o que Paulo vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, quando ele diz que há uma tristeza segundo Deus e uma tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus, que é aquela sempre acompanhada da esperança, do bom ânimo, da disposição em mudar-se, em transformar-se, diz o apóstolo Paulo, ela opera arrependimento para a salvação. Ou seja, ela nos transforma, ela leva à introspecção, ela leva à mudança de caminhos e, portanto, à renovação. Agora, a tristeza segundo o mundo, diz Paulo, ela opera a morte. Morte em que sentido? A da estagnação. Por isso, Emmanuel diz, tristeza inútil. É aquela em que caímos, né, na culpa excessiva, em que nos prendemos ali na autopunição, né, naquela compaixão que se descamba ali para aquela dó de nós mesmos que não se converte em renovação. Caímos na rebeldia, caímos na amargura e não nos erguemos novamente para a luta, para a transformação. Então, tristeza segundo Deus e tristeza segundo o mundo. Com o Evangelho, estamos sempre acompanhados da esperança que nos conduz por esse caminho da tristeza segundo Deus. Pode ser que as lágrimas venham nos visitar, mas serão convertidas a partir dessa esperança em pérolas de luz, a partir da nossa renovação, da nossa transformação com Jesus. O que passou pertence aos domínios de Deus. O que foi, foi, e não avançaremos olhando indefinidamente para o passado. Claro que olharemos para ele no sentido de aprendermos, no sentido de identificarmos o que pode e o que deve ser mudado. Mas ninguém dirige um carro olhando a todo tempo para o retrovisor. É preciso olhemos para frente, nos ergamos aí de nossos tropeços, dos estados de culpa, dos estados de angústia, nos ergamos pela esperança, pela fé e pela confiança no poder maior para seguirmos adiante
em direção ao alvo que nos espera a todos. Por isso, um exemplo muito bonito de como lidarmos com o passado, por mais sombrio que tenha ele sido, por mais equívocos que tenhamos cometido, um exemplo muito belo que nos foi dado é o exemplo do apóstolo Paulo, que se ergue das estradas que vinha percorrendo, as estradas do erro, do orgulho e da vaidade, não se prende à culpa e pela esperança, pela confiança no infinito amor que nos ampara, se ergue para o trabalho com Jesus, convertendo toda a sua tristeza, todas as lágrimas que veio a derramar em pérolas de esperança com Cristo. E por isso ele mesmo nos dizia: irmãos, se tem uma coisa que faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, isto é, prossigo para a frente, atendendo ao chamado de Jesus. Que assim possamos fazer, deixando o passado no lugar que de fato lhe pertence, extraindo as lições que ele nos proporcionou, mas olhando, acima de tudo, para a frente, para esse sol de esperança que Jesus representa em nossa vida. Ergamo-nos e avancemos em busca do futuro luminoso que poderemos construir, aproveitando bem os talentos do tempo no presente. Era essa a nossa reflexão de hoje, agradecendo pela presença de todos, pelo carinho, aqui no Instagram, o Adriano, a Edilma, a Luísa Alves, a Thaís, a Roseli, a Marta, a Aline, enfim, um ótimo dia, a Amara, a Patrícia, a Flávia Júnior, enfim. O Marco, querido amigo do NEP Paulo de Tarso, um abraço também para o Pedrinho, meu amigo. E aqui no Face também, a Gina, a Carla, a Ditinha Calisto, um abraço, querida. A Gisele, a Valentina, o Tavinho, sempre aí conosco. Um ótimo dia para todos. Que o sol da esperança possa brilhar em nossos caminhos, deixando o passado lá onde de fato ele pertence e abrindo-nos esses horizontes do infinito que nos esperam a todos. Avancemos com Jesus, avancemos em busca do seu infinito amor. Muita paz a todos e nos vemos amanhã.